resto eu já levo para ti, com licença. Obrigado. Dada a função f de x igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 4, então estamos agora na página 14, exercício 1, f de x igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 4. Responda, a concavidade da parábola é voltada para baixo e para cima. Eu estou de saco cheio dessa pergunta já. Eu já te aviso, eu não vou perguntar isso na prova, que isso é tosco. Então, ó, para baixo, a menor que zero. O valor de delta é maior, menor ou igual a zero? Como é que se calcula delta? D ao quadrado vezes c. Muito bem, vai ficar então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, tudo bem? Vezes o c, que é 4 vezes 4, menos com menos, mais com menos, e 4 vezes 4, delta deu igual a zero. Ele perguntava se era maior, menor ou igual a zero, né? Delta é igual a zero. Aqui. Depois que ele pergunta? Zeros da função? Tá, vou calcular para garantir. Já que eu calculei o delta, eu vou escrever a fórmula de Bhaskara de uma forma mais reduzida. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então o que vai acontecer com x' e x2'? Vamos ver. Já que o delta é zero, isso não vai ter a parte do mais ou menos. Como não vai ter a parte do mais ou menos, as raízes vão ficar iguais. Vamos ver, iguais a quanto? Menos 4 dá mais 4. Concorda? Dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. 4 dividido por menos 2, menos 2. As duas raízes são iguais. Então, é só daí. Não, eu não entendi. Qual partezinha? Vamos ver. Não, tu foi falando os números ali, eu não fui entendendo. Ah, beleza. Então me ajuda. Menos 4. Menos 4. Certo? Dividido. Vamos lá. 2 vezes menos 1. Teu problema está só no sinal. Foi isso que tu não entendeu. Não, eu entendi, só que eu não estava entendendo o que estava falando aqui. Estava falando dos números, eu não estava entendendo. Ah, sim. Outra, galerinha, uma dica importante, ó, quando tu não entendeu o que eu falar, vale a pena tu primeiro tentar, porque é óbvio que se tu te concentrasse, né, eu conheço tua matemática básica, tu conseguiria. Então tu vê, às vezes é só preguiça de, peraí, que ele fez mesmo, deixa eu ver. Ah, tá, entendi. Porque, né, só pra gente não ficar, tu imagina, se cada vez, e cada um de vocês, eu tiver que explicar só porque tu teve preguiça de olhar, né, não porque tu não entendeu. O teu caso não foi que tu não entendeu. Tu realmente não quis fazer menos b sobre 2a e pediu que eu fizesse na tua frente. Certo? Então na próxima vez, como tu já está maiorzinho, mais velho, mais maduro, pode fazer isso aí também. Porque eu sei o teu caso, tu é um cara que tem matemática básica ruim, a ponto de não entender menos b sobre 2a. Por que deu raízes iguais? Porque delta igual a zero. Claro, aí que adianta somar ou subtrair zero? Não fede nem cheira, por isso que x' igual a x2'. Portanto, eu já posso concluir, sempre que o delta for igual a zero, as raízes são iguais. O delta ele tem um nome. O delta ele ganha o nome de discriminante. Discriminante. É um nome novo na tua vida. Além de delta, que é uma letra grega, na verdade, o nome técnico daquele cara que a gente calcula dentro da raiz ali da fórmula de Bhaskara, ele tem um nome. O nome dele é discriminante. Só quem repete às vezes, pelo menos, aprende. Depois, calculando os zeros da função, o que você observa? Não escrevi o que eu observei. Eu observei que são iguais. Beleza. Letra D. O que ele fala na letra D, por favor? Porque x1 e x2 apresentam o mesmo valor. Ele perguntou por que apresentam? Claro, para ficar chique, pois o discriminante é nulo. Letra E. Quais os pontos em que a parábola intersecta o eixo x? Tu vê, hoje o gurizada do primeiro B me ensinou uma coisa. Eu, na minha cabeça, intercepta e intersecta era a mesma coisa. Me ensinaram que intercepta é quando cruza na frente da coisa. E intersecta é quando, né, passa um pelo outro, né? Não que um atravessa na frente do outro. Não sabia disso. Foi que legal, né? Como a gente aprende todos os dias dessa vida. Principalmente quando a gente é humilde e reconhece que erra todo dia. Pois
discriminante é nulo, já foi. E aí ele quer saber os pontos onde intersecta o eixo X. Pois é, acabamos de verificar com a revisão, né, que no menos 2 e no 0 e no menos 2 e no 0. Na verdade, o que aconteceu é que é o mesmo ponto, concordam comigo, gente? É x e y, lembra? Par ordenado, né? Onde é que está o menos 2 e 0? Deixa eu ver, está aqui, ó. Não, aqui é o menos 1 e 0. É que o x é primeiro, né? E o y é o segundo, né? Então é menos 2 e 0, é aquele ponto ali. Com gravidade voltada para baixo, não é? E passa no ponto menos 2, menos 3, menos 4. Passaria naquele ponto ali. Eu já sei que a cara do gráfico é essa aqui, ó. Tá vendo por que só tem um ponto onde corta o eixo X? Porque só tem uma raiz, ou mais famosamente chamada de raiz dupla. Por que raiz dupla? Porque as duas deram o mesmo valor. A raiz do vértice? Olha que interessante, cara. Sempre que acontecer isso, o vértice vai ser a própria raiz. Ótima observação. Né? Tudo bem? Menos delta dividido por 4A vai dar 0 sempre. Concordas? Então tu vê que interessante a colocação. Isso não foi dito. Ele aqui percebeu. Pô, peraí, não deu no vértice. É mesmo, sempre que o discriminante for 0, as raízes serão iguais. Consequentemente, o gráfico vai cortar o eixo X em apenas um ponto, que é nesse ponto, a raiz. E automaticamente, para que isso aconteça, esse ponto tem que ser o vértice. Tudo bem? Depois, letra F. Coordenadas do vértice. Vamos fingir que a gente não sabe. Vértice é menos B sobre 2A. Vai ficar, deixa eu ver, menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Tudo bem para vocês, galerinha? Menos com menos é mais. X do vértice, 4 dividido por menos 2, menos 2. Mais fácil do que fazer menos delta sobre 4A, que eu tenho um pouco de preconceito com aquela fórmula, é simplesmente pegar o menos 2 e substituir aqui, ó. Por que eu sei que vai dar 0? Porque o menos 2 é a própria, mas na humildade, menos 2 ao quadrado, 4 com o menos aqui fora, menos 4 com menos 4, menos 8, parabéns. Menos 4 vezes menos 2, mais 8, porque menos com menos é mais. É isso que é o teu problema, cara. A galera tá errando sinal direto, a galera não sabe regra de sinal, nem para somar, nem para subtrair, nem para dividir, que Deus te proteja. Então deu 0. Já que deu 0, eu descobri que o y do vértice é 0. Logo, quais são as coordenadas do vértice? Menos 2 e 0. O amigo estava correto. Desculpa a demora. Toda vez que eu usar a coordenada do vértice da função, vai ter que calcular o do vértice e o Sim. Exatamente, garoto. Sempre que pedir as coordenadas do vértice, a gente tem que calcular o x do vértice e o y do vértice. É algo que eu pergunto sempre nessa prova, próxima prova. Você pode escolher o jeito que vai fazer ali? Pode escolher o jeito que vai fazer. Quais são as duas opções? O X do vértice ou Os dois, exatamente. Ou tu tira a média das raízes, tu achou as raízes do jeito que tu quiser, tira a média delas, acha o x do vértice, ou usa a fórmula do x do vértice. Duas formas para achar o x do vértice. Depois que tu achou o x do vértice, tu pode substituir ele na função para calcular o y do vértice, ou usar a fórmula do y do vértice, concorda? Então tem todas essas possibilidades mesmo. É isso aí. Próxima. Você observa, comparando as coordenadas do ponto em que a parábola intersecta o eixo X em relação às coordenadas do vértice da parábola. E aí? O que a gente observa? Olha só onde é que intersecta o eixo X. Coordenadas, menos 2 e 0. Vértice. O X é o vértice. Sim. O ponto onde intersecta o eixo X é o próprio vértice. Pena que nem sempre o delta é 0, né? Senão as coisas ficariam mais fáceis. Depois o que ele pede? Escreva as coordenadas do ponto fotográfico que intersecta o eixo Y. Agora ele quer o eixo Y. Como é que eu acho mesmo onde é que corta o eixo Y? Quanto vale o X nessa hora?
Zero porque o eixo Y também é conhecido como 0x. Vamos botar 0 no x. Vai dar menos 4, vai zerar isso e isso, vai sobrar o termo indefinido. Então as coordenadas ficam 0 e menos 4, claro. 0 e menos 4. O que ele pede depois? É igual ao gráfico da função. Meu Deus! Sem querer eu já fiz um pedacinho aqui, né? Mas vamos fazer mais bonito, pô. Vamos fazer bonitinho. O ponto de intersecção é o próprio vértice. Ele perguntava o que se pode afirmar do ponto de intersecção do gráfico com o eixo x, que tinham essas coordenadas, e o vértice, que tinham essas coordenadas. Eu percebi que o ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo x é o próprio vértice. Aí eu escrevi, o ponto de intersecção é o próprio vértice. Beleza? Depois, ele pediu o gráfico agora. Como é que era o gráfico que estava disponível para vocês, pré-pronto? Como é que era? Ia da onde a onde? Do 1 ao menos 6. Menos 4 aos... Não, do 1 ao Não, pode menos ser 6. do menos 5 até o 3. 1, 2, 3, 4, menos 5 até o 3 no eixo x, é isso? E aqui, 1 ao menos 2 até o menos 7. menos 7. Não tá diferente, é que ele tá somando um a mais. Não, é que eu tô somando aqui é bordinha no... Sim, ótimo. Beleza, vamos lá. Quais são os pontos que a gente obteve estudando a função? A gente percebeu que a raiz era raiz dupla, então ia cortar só uma vez. Percebemos que o termo independente era o menos 4, beleza. Vimos que ali era o próprio vértice, não é isso? Com cavidade voltada. Eu vou dizer que isso aqui não é o gráfico completo, né? É um esboço do gráfico, eu só usei 2 pontos do gráfico. Se eu quisesse enriquecer melhor, o ideal era fazer uma tabelinha, né? O ideal era fazer uma tabelinha, no meio ia ser o x do vértice, que é o menos 2, né? Aí eu faria menos 1, 0, menos 3, menos 4 e completaria, faria mais pontos aqui, ó, certo? Mas, para um esboço, se eu pedisse esboço na prova, aquilo ali seria o suficiente. Se eu pedisse gráfico, tu teria que fazer uma tabelinha para dar uma enriquecida. Na verdade, assim, o esboço tu usa o mínimo. O esboço tu usa o mínimo do mínimo. Quer ver uma coisa legal? Porque daqui a pouco nós vamos começar a estudar a inequação de segundo grau. Tu vai ter que fazer tanto gráfico desse tão rápido que se tu ficar fazendo tabela não vai dar tempo. Então vai chegar uma hora que eu vou precisar da seguinte capacidade de vocês. Dá uma olhada. Alguém arriscaria me ajudar aqui no esboço desse gráfico? Vai cortar o Y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai cortar ali. Quem são as raízes? Números que multiplicados dão um C e somados dão um B com um sinal trocado. 3 e menos 2. Menos 3, menos 2. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Com sinal trocado, menos 5. 2 e 3. Vai cortar o eixo X no 2 e no 3. Então eu sei que o esboço dessa função é isso aqui. É no menos 3 e no menos 2. Deixa eu ver. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Com um sinal trocado, menos 5. Não, tá certo. É 2 e 3. Vocês não entenderam sobre produto, que não é a aula hoje. Tu tem que ir atrás sozinho. Já foi ano passado, deveria ser proativo. Eu não vou dar mais comidinha na tua boca. Tu vai ter que me mostrar que tu quer. Eu tô te chamando para estudar. Eu não tenho como enfiar o conteúdo na tua cabeça. Eu tenho que sugar o conteúdo de mim. Sobre produto, primeira recomendação, estuda em casa, que já era para saber. Vem no apoio PED, que eu te ajudo, depois de ter estudado, porque se tu vir só sobre produto, tu vai olhar, vai achar que entendeu e não vai entender. O importante é vocês perceberem. Eu achei as raízes. Outro dia eu vou te ensinar, tentar ensinar pra galera sobre produto, pra galera que der uma treinadinha depois. E eu sei que o gráfico corta o eixo X nas... Há tempo nós já falamos sobre isso. E o amigo nos lembrou que o eixo Y é sempre intersectado no eixo, no termo independente. Vocês concordam que eu fiz o esboço do gráfico? Por que não é o gráfico total completo? Não é só isso, eu preciso saber se esse negócio vai lá pra baixo ou se ele vai mais curtinho, tá entendendo? Eu precisaria achar
E eu, para saber a curvatura perfeita disso aqui, eu precisaria de mais pontos aqui, né? Mas tu viu que rápido que é fazer o esboço? Só de achar as raízes por subproduto e ver onde que intersecta o eixo Y, eu produzi o esboço. Eu vou precisar dessa agilidade futuramente, certo? Por isso que a gente está estudando tanto essa brincadeirinha aí. Se eu estiver mais acostumado em fazer máscara do que soma e produto, eu vou ter um problema de força. Vai ter um problema da velocidade, né, cara? Não tem, cara. No vestibular da UFSC, o cara vai lá dar uma inequação monstro. Aí tu vai ter que fazer 5 báscaras. Pelo amor de Deus, tu viu como é que eu achei a resposta? 2 vezes 3, 6, 2 mais 3, 5. 2 e 3. Não tem como competir com um cara que sabe sobre produto. Não tem. Tá na mão dele, vai ser teu chefe, vai ganhar mais que tudo. Vai ser dependente do cara. Cruel professor, né? Então, galerinha, treino em subproduto, cara, é bem bobo. Numa tarde de treino, tu fica rei de subproduto. Uma tarde eu treinei, eu lembro, né? Putz, esse produto é um saco, odeio. Aí eu li uma tarde, meu Deus, isso é mágico. Eu sou o rei de subproduto. Meu, que foda. Eu vi uma equação de segundo grau, né? Eu já sabia as respostas na minha cabeça antes da coisa começar. Comecei a me achar o cara. Tu vê, né? Uma tarde, como levantou minha moral. O cara fica mais feliz quando o cara estuda. Porque ele, porra, eu posso, eu sou foda. E é uma meia hora à tarde. No começo dele, depois do café da tarde, a gente estuda uma meia horinha, dá uma descansadinha, mais meia horinha. Antes de dormir, dá mais um gásinho de meia horinha. 1h30, tu é o rei do subproduto. Certo? Outra, cara, na internet tem um monte de aula, não é só a minha, cara. Digita no Google, subproduto, tem bilhões de aulas. Caras mais engraçados, mais divertidos, mais técnicos do que eu. Melhores que eu. Lá dando aula pra ti de graça, cara. É só tu querer. É só tu querer. Chega de matemática, né? Qual é a tua próxima tarefinha? Vamos ver. Essa página nós acabamos? Não. Então eu não vou. Quais os pontos notáveis que foram detectados no gráfico? Quais foram os pontos notáveis? O menos 2 e 0, que era o vértice e eram as raízes. 0 e menos 4. E 0 e menos 4, que era onde interceptava o eixo Y. Certo? Esse é o item. Então quem não terminou vai poder fazer a questão 2 com calma. Vai poder fazer a página 15 toda bem bonita. Vai poder fazer a página 16. E aí tá bom. Tô com muita dificuldade, professor. Faz a página 17 e vem com o apoio pra gente resolver ela juntos no apoio. Mas então a tarefa é até a 16, a tarefa mínima. A tarefa mínima. E agora vamos brincar de física, que é muito mais divertido. Aqui já inteira. A página toda. Página 15 toda. Página 15 toda. Sem medo de ser feliz.